Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom ter você comigo nesse compromisso de rezar pelas almas benditas do purgatório. Que nossos entes queridos possam, quanto antes, contemplar Deus face a face, através da nossa generosidade, através do nosso coração unido a Deus. E nós sabemos que por sermos igreja, unidos a Cristo, povo reunido em Cristo, nós podemos sim interceder uns pelos outros. Não só os vivos que aqui caminham, mas também aqueles que já faleceram e talvez parentes que nós nem convivemos com ele, mas morreram talvez antes até mesmo de nós termos nascido. Nós podemos rezar por eles. Que possamos ter então esse ato de misericórdia da nossa parte. No nosso nono dia, vamos iniciar então com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos, através delas, as graças que Te pediremos. Neste nono dia, nós vamos meditar a impotência das almas no purgatório. Como assim as almas do purgatório elas não podem rezar por si mesmas? Né? Vamos entender um pouco mais. Então, o abade Martin Berliou ele vai nos explicar um pouco. Considere que com a morte cessa toda a produção de mérito, porque a alma, então, não terá mais livre escolha entre o bem e o mal. Purgatório é aquela noite da qual Jesus Cristo fala, em que ninguém pode mais agir. Os que ali gemem são como aquele fazendeiro do Evangelho, a quem o pai da família não mais permite que cultive seu campo. É por isso que nosso querido falecido não pode fazer nada para aliviar seu próprio sofrimento. Sua perfeita resignação, seu amor a Deus, a grandeza de seus tormentos, nada encurtará sua permanência ali nem por um instante. O menor sofrimento na terra lhes daria um imenso peso na glória celestial. Contudo, neste lugar de expiação, esses sofrimentos se tornam estéreis para os fins do céu. São simplesmente o resultado de uma dívida. Infelizmente, sofrerão por séculos, talvez sem vantagem alguma. Quão angustiante é esse pensamento para essas almas e o quanto isso não acrescenta aos seus tormentos. Portanto, é de nós que elas esperam ajuda e alívio. Sim, somos o recurso dos mortos, somos sua providência libertadora. O céu as conforta, nós as aliviamos. O céu as encoraja, nós as libertamos. Os santos abrem os braços para recebê-las, nós os apresentamos o lugar da felicidade. Este é o nosso poder, este é o nosso dever. Será que estamos pensando nisso? Então, muitas vezes a gente não pensa porque a gente não sabe. Mas é dogma de fé o purgatório e é a missão do cristão rezar pelos defuntos. É uma das 14 obras de misericórdia. As almas do purgatório são impotentes tanto para trazerem para si alívio com suas orações, quanto com seus sofrimentos. É em vão que, das profundezas de seus abismos ardentes, elevam a Deus o clamor de sua dor. É em vão que tentam enfraquecer sua justiça e que lhe dizem como Davi: meu Deus, por que tu me abandonaste? Clamo por ti durante o dia e não me ouves. À noite gemo e ninguém responde. Lembra-te, Senhor, de tua misericórdia. Quebra os laços que me mantêm longe de ti. Livra-me dos tormentos que sofro. Misericórdia, Senhor, misericórdia, como diz o salmista Davi. Meu irmão, que possamos ter essa certeza. As almas do purgatório, todos nós, quando nós morrermos e nossa alma se separar do nosso corpo, isso é a definição de morte, né? Nós entraremos na eternidade, nós entraremos na justiça de Deus e não mais no tempo da conversão. Por isso mesmo, até o último segundo da nossa vida, a igreja vai nos ensinar, podemos nos arrepender. A gente não julga aquele que suicidou, a gente não consegue julgar nem mesmo aquele que parece ser santo. É ele, Deus, no momento da sua morte,
que de fato vai saber se ele foi para o céu ou para o inferno. E se foi para o céu, antes de entrar no céu, ele precisa estar amando a Deus sobre todas as coisas. Senão, passará pelo purgatório e terá um tempo determinado devido às suas faltas aqui na terra. Ou seja, não será eu que vou saber disso, e não será aquela alma que vai determinar se ela... não, eu não quero sofrer 100 anos no purgatório, eu quero só sofrer 50. Não tem como ela decidir isso mais. Nós aqui na Terra podemos sim decidir a nossa estadia no purgatório, né? Se buscarmos a misericórdia de Deus através das indulgências da igreja. Imagine se no último momento da nossa vida nós buscarmos a indulgência plenária com o coração contrito e amando a Deus. Nós vamos direto para o céu. O próprio tesouro da fé, o próprio tesouro do sangue dos mártires derramados que a igreja tem, ela nos dá através das indulgências. E podemos sim, mas enquanto estivermos nessa vida, enquanto podemos aqui ainda nessa luta, nesse vale de lágrimas, decidirmos por Deus. Mas na morte, já diante do julgamento de Deus, vendo a bondade de Deus, nós saberemos da nossa incapacidade que estará gravada na nossa alma. E não se esqueçam, todo pecado, seja mortal ou venial, deixa marcas na nossa alma. O mortal deixa marcas a tal ponto de nos separar de Deus, de nos fazer negar a Deus. Nós, no julgamento, se estivermos com pecado mortal, nós saberemos que a minha alma, em pecado mortal, ela rejeita Deus. Por isso mesmo, nós escolheremos ir para o inferno. Nós receberemos essa punição das nossas próprias escolhas. Mas a alma que está em pecado venial, as almas que ainda têm muitas penas a cumprir, devido aos pecados mortais até já perdoados, aí elas irão para o purgatório. Mas a gente não consegue mudar essa pena. As almas do purgatório não conseguem diminuir essa pena. Elas têm uma sentença a ser cumprida, uma penalização a ser cumprida. E elas têm aquele tempo. Mas nós aqui na Terra podemos interceder por elas. Suplicar a misericórdia de Deus, né? E principalmente pelo laço que nós temos para com essas almas. Né? Podemos ter recebido talvez méritos delas aqui em vida, ter sido cuidados por essas pessoas que já faleceram. Nós que já temos, de algum modo, uma proximidade, um afeto, né, para com essas pessoas que faleceram. Aí sim Deus, claro, acolhe nossas orações, mas também não só as que nós conhecemos, mas tantas e tantas almas que necessitam da nossa oração, né? Possamos então ter essa certeza na nossa consciência. Nós precisamos rezar. É dever do cristão rezar pelas almas do purgatório. No purgatório não vale mais o tempo da misericórdia. Ali começa o reino da justiça. As preces reiteradas das almas não têm mais efeito. Quando a dívida tiver sido totalmente liquidada pelo sofrimento, até a última moeda deve ser paga, já dizia Jesus no Evangelho, a alma irá para o céu. Mas se as próprias preces das almas não têm valor, as nossas têm todo o poder sobre o coração de Deus. À medida que as orações subam ao céu, a misericórdia desce ao purgatório em torrentes de graças, perdão, liberdade e de glória. Foi através da oração que Marta e Maria fizeram Lázaro ressuscitar. É também através dela que obteremos a libertação de nossos pais falecidos. Oremos de todo o coração, oremos constantemente por eles, oremos com frequência, não só no mês de novembro. Jesus, bom e misericordioso, dá-lhes o descanso eterno. Maria, Mãe Consoladora dos aflitos, apressa-te em ajudá-los. Santos do paraíso, intercedam por eles. Que essas jaculatórias estejam no nosso coração, principalmente que quando passarmos na frente do cemitério, nós possamos nos fazer o sinal da cruz, né? Nos persignar e suplicar a Deus a misericórdia por essas benditas almas. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, que as benditas almas do purgatório recebam a sua misericórdia. Então, que verdadeiramente nós possamos constantemente estar lembrando da nossa missão. Quando o nosso Salvador passava pela Judéia, conheceu um paralítico que esperava desolado, sentado perto da piscina de Siloé. Certo dia, o anjo descia à piscina, mexia na água e o primeiro doente que conseguia se lavar com aquela água era curado. Fazia muito tempo que o pobre paralítico estava lá, mas nunca conseguia chegar a tempo na piscina. Tocado pela compaixão, o nosso gentil Salvador se aproxima dele e pergunta: por que ele não vai se lavar com os outros? Senhor, responde o homem infeliz, é que sou paralítico em todos os membros e incapaz de qualquer movimento, e não tenho ninguém que me jogue primeiro na piscina.
Minha recuperação não depende de mim. Um pobre paralítico, preciso de um amigo generoso que me ajude e segure minha mão. Tal é o triste destino das almas santas no purgatório. Permanecem quase imobilizados em meio às chamas, incapazes de ajudar a si mesmas, incapazes de se jogar no poço do sangue preciosíssimo de Jesus que salvou o mundo. Elas estão esperando que um amigo as mergulhe neste poço. Seja você este amigo caridoso, o anjo libertador dos pobres paralíticos do purgatório. Meu irmão, tenhamos uma certeza que vem do Evangelho. Jesus, ele nos chama a ser perfeitos como nosso Pai do céu é perfeito. E muitas vezes a gente lê essa passagem bíblica e a gente acha, não, esse perfeito aqui é ser bonzinho. Mas Deus nos deu a graça e nos dá constantemente a graça. E é no nosso julgamento que a gente vai ter certeza disso, né? Por isso mesmo nós vamos aceitar o nosso julgamento diante de Deus. As almas do purgatório não estão ali, mas eu acho que eu não pequei tanto assim, não. Elas não estão com essa dúvida. Elas sabem porque elas receberam aquela penalização ali de ficar tanto tempo no purgatório. Então nós precisamos ter essa certeza. Né? Se nós cremos em Jesus, cremos na sua palavra. E ele disse, sede perfeitos. E se Jesus fala, paralítico anda, cego veja, né? Surdo ouça, o surdo, o cego, o paralítico, ele obedece. E do mesmo jeito, se Jesus disse sede, seja perfeito, é porque ele vai nos dar a graça. E a nossa fé vai nos fazer mover montanhas. E muitas vezes é o nosso coração de pedra que precisa ser movido, né? Para dar lugar a um coração de carne. E a nossa fé precisa ser maior, para que a gente creia nisso e busque a santidade nessa vida. Que senão a gente vai ficar se questionando, mas Deus é misericórdia, mas ele nos deu um mandato, sede perfeitos. Por que não obedecer, meus irmãos? Por que duvidar que Deus vai nos dar essa graça de ser perfeito? E é não um perfeito sentimental, não. Se achar perfeito, me orgulhar de eu achar... Enfim, não. Mas é uma perfeição que imita Jesus na sua humildade, na cruz, nas virtudes, principalmente na oração incessante que nós precisamos dessa vida, e sabendo que Deus nos dá a graça de sermos perfeitos. Para quê? Para que quando nós morrermos, irmos direto para o céu. Mas se eu seguir os mandamentos, né? Mas eu não consegui ser perfeito. Então, nós teremos que pagar até o último centavo dessa dívida para com Deus. Deus nos deu a graça para sermos perfeitos. Olha, a graça está sendo derramada agora na nossa vida. Para nós nos convertermos, para nós negarmos todo tipo de pecado, mesmo os veniais. E muitas vezes a gente deixa... Vou seguir minha vida, vou fazer o mínimo que eu preciso para me salvar. E morre. Mas morre ainda com será mesmo que eu amo a Deus sobre todas as coisas? A gente sabe que muitas vezes a gente falha. E o purgatório é para isso. É a misericórdia de Deus ainda depois da nossa morte. Então, Deus é um Deus generoso e bondoso. Tenhamos certeza disso. Quando o jovem rico chega para Jesus, Senhor, o que é necessário para ganhar o reino dos céus? Jesus disse, para ser salvo, cumpra os mandamentos. Aí o jovem diz, mas eu já faço isso. Aí Jesus vem, mas para ser perfeito, se queres seres perfeito, vai, vende tudo, abandona tudo, segue os conselhos evangélicos, castidade, pobreza, obediência, humildade, e depois você vem e me segue. Ou seja, a gente vai ter que abandonar tudo. Não pode colocar a família acima de Deus, ou valorizar tal ponto a família de ainda nos alimentar com várias preguiças, pecados, comodismos que a gente tem diante da nossa resposta para com Deus. Nós não podemos colocar trabalho, nós não podemos colocar a inconstância do mundo, aquele medo que a gente tem do futuro. Como meu filho vai se alimentar se eu não deixar uma reserva de emergência, né? Para ser perfeito, a gente vai ter que confiar em Deus. E muitas vezes confiar na sua própria palavra do Evangelho. Não se preocupa com amanhã, né? Mas nem todos nós vamos conseguir isso, pessoal. Nós temos nossa vida diária, nós temos nossas correrias, nós temos uma família para criar. Nós temos, de fato, as preocupações do dia a dia. E São Paulo nos diz claramente, os casados se preocupem com as coisas do mundo mesmo. Eles vão ter suas preocupações. Solteiros se preocupem com as coisas do Senhor. Os solteiros estão mais livres para obedecer esses conselhos evangélicos de serem perfeitos. Mas os casados que de fato se decidiram nisso, claro, vai ter que muitas vezes dividir o servir a Deus, o dizer sim a Deus com
o cuidar da família, o se preocupar com o mundo e etc. E, por isso mesmo, muitos de nós morreremos ainda amando a Deus sobre todas as coisas, até tal ponto. E o nosso coração ainda precisará amar mais. E o purgatório é para isso, é a misericórdia de Deus nos alcançando ainda depois da morte, né? Para que nós verdadeiramente possamos, como o próprio Jesus também nos diz, até os casados, quando morrerem no reino de Deus, será como anjos. Não vai ter mais essa dependência sentimental, né, amorosa ali, como tem aqui na terra. O marido ama a sua esposa, né, também de um modo sentimental. Não, no céu não será assim, será como anjos, livres, individuais, que amam a Deus sobre tudo, né, sem dependências emotivas, psicológicas e etc. E no purgatório vai nos servir para isso, meus irmãos, e serve, né, para aqueles que também já faleceram e estão lá, para que essas dependências que ainda nós alimentamos nessa vida possam ser remediadas com o fogo do purgatório. Rezemos, usemos de misericórdia para com nossos entes queridos. Façamos nossa oração final. Meu Deus, eu te entrego essas pobres almas, hoje envolvidas nas sombras de uma noite terrível. Ai, elas não podem fazer nada. Permite-me ser o mediador e intervir entre tua justiça e elas. Eu suplico, reduz, Senhor, o doloroso exílio dessas almas. Ó Jesus, sê-lhes propício. Chama teus filhos, nossos irmãos, para junto de ti, que eles descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.